E agora nós vamos falar sobre os diferentes tipos de métodos contraceptivos para as mulheres que não desejam engravidar. Eu gostaria de agradecer a participação da doutora Jussiara Oliveira, ginecologista e obstetra do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Gabriele. Então hoje nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos para as mulheres que não querem engravidar. No primeiro bloco nós falamos sobre, então, as gestantes e agora nós vamos falar sobre aquelas mulheres que não querem ter filhos, né, doutora? Sim. E existem vários tipos de métodos contraceptivos hoje disponíveis. A doutora poderia falar sobre alguns deles e que são os mais procurados e que vocês utilizam no consultório? Sim, Gabriele. Então, tem vários métodos, né, orais e não orais. Hoje a gente tem o implante, que é o Implanon, que é só de progestágeno isolado. Tem o DIU hormonal, DIU não hormonal. Tem injetável, tem os anéis vaginais, tem os comprimidos. Daí a gente tem que avaliar o perfil de cada paciente, a história clínica de cada paciente e o que a paciente gostaria de usar, o que ela se sentiria melhor em adaptar com o método. Nessa hora da escolha desse método, quais são os critérios que vocês utilizam na conversa mesmo com a paciente, doutora? Ah, sim. Uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar antes de indicar o método. Se a paciente é hipertensa, se a paciente tem enxaqueca, se a paciente tem histórico de fenômenos tromboembólicos, alteração circulatória, varizes, porque isso tudo implica na hora da escolha do método. Por exemplo, a paciente que tem enxaqueca, se você der uma pílula combinada para ela, pode aumentar o risco da enxaqueca. Pode paciente que tem varizes, o risco aumentado para trombose. Pacientes que esquecem de tomar o comprimido, porque esse esquecimento, doutor, esqueci de tomar 3 comprimidos, e agora? Então, assim, até 12 horas pode ter uma segurança, depois não. Então, é importante analisar tudo isso antes da escolha do método. Certo. E doutora, falando agora, ainda nessa parte de escolha, a questão da idade da paciente interfere na escolha desse método? Então, pacientes mais jovens tendem a usar um método e com o passar da vida muda? Ou uma vez que ela começou a utilizar, ela usa o mesmo para a vida toda? Ah, sim, não, ela pode mudar o método. Hoje a gente tem pílulas que você pode começar a usar a partir de 14 anos, que já está em bula. Os métodos orais não combinados, só com progesterona isolada. Isso diminui bastante o risco de trombose. Outra coisa também, se a paciente é muito jovem, às vezes esquece de tomar, hoje então, tem o Implanon, que você pode colocar o implante, que dura 3 anos, que também é só progestágeno, não passa pelo fígado, não tem risco da paciente esquecer, não interfere com algum outro comprimido que a paciente possa tomar, porque tem que analisar na hora de você prescrever se a paciente usa algum outro medicamento. Por exemplo, tem alguns medicamentos que eles fazem a diminuição da eficácia da pílula, então tem que cuidar isso. Também, para que tenha segurança. E o paciente também, por exemplo, que tem pele muito acneica, muita oleosidade na pele, muita queda de cabelo, paciente que tem síndrome de ovário policístico, isso tudo é importante você verificar antes de analisar, de indicar o método. A doutora comentou anteriormente que existem métodos hormonais e não hormonais. A doutora poderia explicar quais são as diferenças e os benefícios de cada um deles? Sim. Então, por exemplo, o DIU de cobre. O DIU de cobre ele é isento de hormônio. Só que tem que explicar para o paciente que ele aumenta a quantidade de sangramento, aumenta a quantidade de fluxo, o número de dias que ela vai ficar menstruada também, o intervalo do ciclo também. Daí você já preocupa, se ela menstrua muito fluxo retrógrado, aumenta o risco de uma endometriose no futuro. Tá? Então, assim, o Mirena é um DIU excelente, é um DIU hormonal, mas ele é só de progestágeno e que praticamente a ação dele do hormônio é praticamente só intrauterina, é micro que passa na corrente sanguínea. Então, é um método excelente. Não mexe, por exemplo, não diminui a libido da paciente, porque ela continua ovulando. Não inibe os 2 hormônios da hipófise, o FSH e o LH, por isso que não mexe com a libido. O implante do braço também não, porque ele inibe o LH, que é o que precisa, que é o hormônio da hipófise para inibir a ovulação. Não inibindo o outro hormônio, que é o FSH, a paciente tem a produção normal dela de estrógeno, de testosterona. Então, são métodos bons que não têm metabolização hepática, que não têm risco de fenômenos tromboembólicos, que não mexe, assim, não diminui a libido da paciente. Uma outra coisa muito boa que o implante favorece para a paciente é que diminui TPM também. Exatamente por isso que eu expliquei que não interfere nesse hormônio da hipófise, não inibe o FSH.
daí melhora bastante TPM, são vantagens desses métodos não orais. Então, doutora, não necessariamente o método ele vai interromper essa questão da TPM, da ovulação? Não, não. Por exemplo, o DIU, ele não interfere na ovulação, ele não inibe a ovulação. Então, a paciente vai continuar tendo TPM. Então, o Implanon, sim, já ajudaria, porque ele inibe esse hormônio da hipófise que eu falei, não inibe o FSH, só o LH. Daí ele melhora até a TPM. Certo. E no caso desses outros métodos, como a doutora citou anteriormente, tem os adesivos, eles também são utilizados, eles são hormonais e não hormonais? Ah, sim, tem o adesivo, que ele também é combinado, estrógeno e progestagênio. É a facilidade da paciente colocar o adesivo e trocar semanalmente. E tem também o anel vaginal, que também é combinado, mas assim, a gente oferece para o paciente, mas aí você tem que também avaliar. Paciente obesa, hipertensa, fumante, acima de 35 anos, diabética, tudo isso você tem que avaliar. Que aí o ideal é você usar um método não combinado, não estrogênico, só progesterona. Certo, que daí tem a contracepção ali, sim, mas não afeta o restante da saúde da paciente. Exatamente. E agora falando sobre essa parte dos riscos, que muitas pacientes têm dúvida antes de iniciar o método contraceptivo, a questão muito se fala sobre o câncer, sobre a trombose, como a doutora citou. Isso. Quais são esses riscos de fato para a saúde da paciente e risco versus benefícios? Aí você vai avaliar a história clínica e tem que avaliar também histórico familiar, paciente que tem histórico de câncer de mama. Lógico, se a paciente tem uma lesão maligna, se ela tem uma Mirena, por exemplo, você tem que tirar, porque não tem estudos ainda que se possa manter o método. Daí seria ideal usar método não hormonal, por causa dos receptores de estrogênio na mama também. O ideal seria você também, nesse caso, usar método da paciente de risco, não a pílula não combinada, não usar o estrógeno. Perfeito, que daí assim dá mais segurança. Isso, exatamente. E tem os métodos também para as pacientes que amamentam. A pílula só de progestágeno, o próprio Mirena, o próprio Implanon, ou o DIU de cobre. Inclusive, você pode colocar o Implanon na sala de parto. O paciente teve bebê, você já pode colocar o implante, que ela já sai protegida. E não interfere na questão da produção de leite? Não interfere na amamentação. Não interfere na amamentação. E falando agora sobre os sintomas que algumas pacientes podem ter com o uso dos métodos contraceptivos, isso é de cada paciente ou é do método, doutora? A questão dos sintomas que poderia causar? De cada paciente. De cada paciente. Uhum. A pílula ela ajuda muito também a diminuir o fluxo, o paciente que tem cólica. Aliás, o ideal é ela nem sangrar, porque quem toma pílula não menstrua, é um sangramento de privação. É uma falsa menstruação, eu explico para elas, porque elas não ovulam, então você não prolifera o endométrio, não prolifera a camada interna do útero, então diminui o fluxo. Então, às vezes, quando ela dá aquela pausa ali, vem um fluxo diminuído, às vezes uma borrinha escura, um fluxo meio escuro, uma pequena quantidade, é normal. E tem métodos hoje, contraceptivos orais, que dá a pausa curta, 4 dias, e que praticamente nem sangra, não vem nada, que é o correto. Aí muitas assustam, doutora, eu não menstruei, tô grávida, fiz um monte de teste, mas não é normal isso, porque atrofia endométrio, não prolifera endométrio, não é para sangrar, é o correto. Certo. Doutora, além desses também, tem a famosa pílula do dia seguinte, que algumas pacientes, em casos de emergência, utilizam, mas sim, ela é um método contraceptivo ou ela é só utilizada mesmo em situações emergenciais? Isso, correto. O que você perguntou, é excelente essa pergunta. Então, assim, não é para usar como método contraceptivo, que muitas usam. Não deve, é para usar em situação de emergência mesmo. Não como toda vez que tem relação ficar tomando. Uma hora não vai ser eficaz. Isso, e falando agora, aproveitando a oportunidade sobre a eficácia desses métodos, quais são os mais eficazes e os mais indicados hoje para quem não quer ter filhos, no caso? Tá. Os LARCs, que a gente fala que são esses de longa data. O DIU, que dura de 5 a 10 anos, que tem o DIU de cobre com prata e o Mirena. O implante de 3 anos. Por quê? Não tem risco de esquecimento, não tem risco de interagir
com outros medicamentos. Se a paciente tem, por exemplo, um vômito, diarreia, diminui a absorção da pílula. Então, esses métodos não interferem. Tem pacientes que tomam, por exemplo, medicamentos anticonvulsivantes, tem alguns produtos que diminuem a eficácia contraceptiva do oral. Então, alguns que também não, que interferem, por exemplo, com o método injetável, por exemplo, que daí não interfere. Mas o ideal seria os LARCs mesmo, esses de 5 a 3 anos. Perfeito. E no caso desses, não só desses métodos, mas também, de modo geral, a paciente que deseja iniciar, ela precisa fazer algum tipo de exame, ou a indicação já é clínica ali na hora do consultório mesmo? Como que é feita essa avaliação, além da questão que a doutora comentou sobre olhar o histórico familiar? Olhar, né? Sim, importante fazer um teste de gravidez. Eu nunca coloco nenhum DIU sem trazer um beta-HCG negativo. Ótimo. Então, primeira coisa, está grávida? Não. Então, beleza. Então, vamos prosseguir. Então, assim, é importante a gente investigar essa parte dos fenômenos tromboembólicos, fazer um exame de rotina, normal, um hemograma, um exame de coagulação sanguínea, rotina. Faz aquele check-up geral, ver que tá tudo bem. Geral, isso. E avaliar a história clínica, né? Que é o principal. Que é o mais importante. Mas, de qualquer maneira, independente das patologias de base da paciente, o ideal hoje, a tendência mundial, são métodos não orais. Certo. A doutora anteriormente... Os LARCs, desculpa. Tranquilo. Uhum. A doutora comentou anteriormente que alguns já podem ser utilizados a partir de 14 anos. E a questão no programa anterior nós falamos sobre a reposição hormonal e que então a paciente quando inicia a parte de menopausa, ela tem um outro tratamento. A paciente, ela pode então começar ali com 14 e vai até a fase adulta para a vida toda? Como que é essa questão também da idade que a paciente pode continuar utilizando, por exemplo, as pílulas ou então o DIU? Ela tira, coloca, Sim. como que é? Se a paciente começa o anticoncepcional oral, ela não tem fator de risco daqueles que eu falei, ela pode tomar até entrar na menopausa. E tem aquele perigo ali da perimenopausa, né? Que às vezes a paciente ovula, não todo mês, mas tem uma ovulação ou outra ali, com intervalos longos, mas ovula, o risco de gravidez. Então, a terapia de reposição hormonal, ela não inibe a ovulação. Então, a paciente corre o risco de gravidez. Na pré-menopausa, é importante usar o método contraceptivo. Então, até ela entrar na menopausa mesmo, ela pode tomar a pílula, ou ela pode começar um método oral. Depois ela tem um primeiro filho, quer colocar um DIU, por exemplo, de 10 anos e troca até entrar na menopausa, ou ela coloca um DIU hormonal, que troca a cada 5 anos, e que inclusive na menopausa ele pode manter, porque ele faz a proteção endometrial para você fazer a reposição do estrógeno. Então é vantagem para a paciente esse método que ela pode usar, inclusive na menopausa. Olha, então tem esses benefícios também. Sim. E doutora, falando justamente agora sobre essa parte dos benefícios, porque esses métodos, eles não são utilizados somente para não concepção, né? Tem alguns que são utilizados para tratamento também de algumas doenças. A doutora poderia comentar sobre essa parte também, no caso da recomendação de algum desses métodos para as pacientes? Sim, pacientes que têm endometriose, a progesterona intraútero é excelente, por exemplo, o Mirena, a pílula só de progestagênio também, que ela ajuda, né, para não menstruar, daí você não libera células endometriais, diminui o risco da endometriose também. Para a paciente fazer a proteção endometrial na menopausa, também é indicado. Pacientes diabéticas é importante também, tipo 1 principalmente, você evitar o estrógeno, aí vai também os LARCs, que é os métodos que eu falei, do implante e do DIU levonorgestrel. Interessante, olha só, então são muitas informações que devem ser pensadas na hora da escolha e do tratamento para paciente. Sim, paciente que tem, por exemplo, cansaço, sensação de falta de ar, enxaqueca, dor de estômago, tudo isso assim, você tem que avaliar antes de iniciar o método contraceptivo. Edema de membro inferior, varizes, tudo isso tem que avaliar. Para que essa paciente tenha uma qualidade de vida que não interfira também, né, doutora? Exatamente. Paciente hipertensa, principalmente, tem que cuidar muito. Tem que ser uma escolha certeira. Certeira, exatamente. E doutora, falando um pouquinho sobre essa parte da pausa. A paciente decidiu que, então, ela não quer mais utilizar nenhum método, ou então ela quer ter um filho, essa parte da retirada do DIU ou do Implanon, ou então no caso da própria pílula mesmo. Como que é feita essa pausa?
faz o acompanhamento com a doutora e daí faz essa retirada? Então, assim, a paciente manifestou o desejo de engravidar. Então, antes de tirar o método que ela está usando, a gente faz os exames de rotina laboratoriais para pré-natal, para ver se está tudo ok. Exames de toxoplasmose, rubéola, hepatite, rotina, ver que está tudo ok. Daí a gente começa a orientar essa paciente que tirou o método, a fertilidade é imediata. Tem muita gente que tem esse mito, eu tomei pílula há 10 anos, eu vou levar 10 anos para engravidar, eu vou demorar. Isso não existe. Tirou o método, um DIU, por exemplo, que não vai inibir a ovulação dela, a fertilidade é imediata, ela vai engravidar rápido. Parou o anticoncepcional, também. Tem muita paciente que acha isso, que tem que parar a pílula 1 ano antes, porque demora para ela poder engravidar. Isso é mito, não existe. A fertilidade é imediata. Tirou a pílula, ela já começa a ovular. Tirou o Implanon, ela já começa a ovular no próximo ciclo. A não ser que a paciente tenha alguma patologia de anovulação crônica, como, por exemplo, a síndrome de ovário micropolicístico, que a paciente tem a síndrome completa, que tem a obesidade, que aumenta a resistência à insulina, que dificulta a anovulação, que pode ter uma anovulação crônica, aí é outra história. Doutora, então no caso do DIU, algumas pacientes, elas ficam com receio de usar esse método por conta da pele, do cabelo e dos efeitos colaterais. Isso realmente acontece ou é um mito das pacientes? Sim. Então, isso tem bastante mesmo, essa pergunta sempre tem no consultório. Doutora, eu vou colocar DIU, Mirena, DIU de cobre, qualquer DIU, a minha amiga colocou e a pele dela encheu de acne. Então, assim, não é que o DIU causa acne, é que a paciente tem predisposição a ter e o DIU ele não ajuda nessa parte, exatamente porque ele não inibe a ovulação. As pílulas orais, tem muitas que têm progesteronas, que elas têm ação antiandrogênica, que é a ação que combate a acne. O problema é que, às vezes, as pílulas antiandrogênicas, elas melhoram a pele acneica, mas elas aumentam uma enzima que se chama SHBG, que aumenta o risco trombogênico. Então, quanto mais antiandrogênico, mais trombogênico. Eu até brinco, olha, é bom você não tomar. Por quê? Você vai tomar uma pílula para paciente que tem enxaqueca, por exemplo, que é hipertensa, vai ajudar na pele, mas vai piorar a parte do fenômenos tromboembólicos. Então, entre ter uma trombose, entre ter um AVC e entre ter acne, é melhor você ter acne. Mas isso não é para toda paciente, é para aquela que tem fator de risco. Então, assim, realmente, o anticoncepcional oral que tem ação antiandrogênica, para a pele, ele é excelente. Mas o DIU não é que ele causa, ele não ajuda, vamos dizer assim, para paciente que tem predisposição a ter a pele acneica. Não é, por exemplo, quem não tem que vai colocar, vai ter. Não é isso. Entendeu? Então, ele tem um efeito neutro, se a paciente já tem, pode ser que aconteça, senão ele não vai acontecer. Exatamente. Eu não tenho acne, eu vou colocar um DIU, por exemplo, e vou ter. Não. Se ela tem, ela vai continuar tendo. É que não é que o DIU provoca, ele não ajuda a melhorar. Certo, doutora. Mas isso é bom a gente esclarecer, porque às vezes a paciente tem essa dúvida na hora de fazer a inserção do método, né? Uma dúvida muito recorrente, então, como a doutora falou. Sim. Eu tenho pacientes, inclusive, que elas têm, por exemplo, um DIU. Doutora, eu tenho muita TPM, mas muita... Eu coloco Implanon. Eu tenho pacientes que têm DIU e Implanon, os dois juntos. Olha, essa era uma dúvida. Para melhorar a TPM e tem paciente que tem muito sangramento. Tem gente que, assim, tem mulheres que têm alterações, discrasias sanguíneas, que têm doenças que causam muito sangramento mesmo. Mesmo com o DIU, elas ainda continuam sangrando com o DIU de progesterona levonorgestrel, que normalmente inibe o fluxo, mas tem paciente que ainda sangra, e eu uso 2 métodos para elas diminuírem o fluxo. Então ajuda nessa parte também de tratamento, né, doutora? Ajuda nessa parte de tratamento também. E afeta toda a qualidade de vida dessa paciente. A qualidade de vida, exatamente. E falando nessa parte da qualidade de vida, a questão da saúde, da alimentação, de atividades físicas, elas contribuem também para que um tratamento seja não só a eficiência do método, mas que essa paciente também tenha uma saúde melhor. A doutora poderia falar sobre essa importância, então, todo o restante da vida da paciente? Sim, com certeza, né? Uma dieta equilibrada, né? Atividade física, diminuir a ingestão de carboidratos simples, açúcares, principalmente no período que a paciente está ali na TPM, a atividade física é excelente. Aí que tem que diminuir a ingestão de açúcares e de carboidratos simples.
Geralmente acontece o inverso, né? Geralmente dá vontade de comer açúcar nessa fase. Ai, doutora, E zero vontade de ir para academia. Mas no caso, é o contrário. É o contrário, é o que você tem que fazer, exatamente. Porque, assim, os alimentos que poderiam causar um processo inflamatório, por exemplo, os carboidratos simples, que é o glúten, né? E no caso, essa questão da inflamação que aumenta os efeitos da TPM? Aumenta e do sangramento também. Aumenta o fluxo menstrual. Então, nesse período, o paciente tem que cuidar bastante, atividade física e dieta, diminuindo açúcares e carboidratos. Simples. Ótimo. Então, contribui para que essa saúde, ela não só, né, se previna na questão do filho ou não, mas também nessa questão de saúde, de ter uma saúde a longo prazo de qualidade. Sim, né, com certeza. Falando agora também sobre essa parte da decisão dessas pacientes em ter filhos, como tem sido para a doutora nos consultórios? Assim, você percebe que as pacientes têm procurado ter filhos mais tardiamente ou pacientes mais novas? Tem essa diferença, doutora, na questão das mulheres, na busca mesmo de ser mãe mais cedo ou mais tarde? Ah, sim, elas preferem os métodos de longa data para demorarem para engravidar. O ideal, eu sempre digo, a melhor fase para engravidar é entre 25, 28 anos, que é a fase mais fértil, assim, vamos dizer, que é melhor. Mas, assim, a procura hoje é grande acima de 35 anos, só que aumenta os riscos também. Quanto mais próximo dos 40 anos, aumenta o risco também de síndromes de abortamento. Então, o ideal ainda é engravidar até os 35 anos. Certo, então Quanto mais próximo dos 40, maior risco, mas a procura de pacientes que querem métodos de longa data, contraceptivos, para poder engravidar mais tarde, é bem grande. A gente comentou, eu perguntei, porque justamente nós falamos na edição passada sobre essa questão da plástica em mulheres que querem ter, que encerraram os filhos, e as doutoras comentaram justamente sobre mulheres que têm filho mais tarde, então procuram a cirurgia plástica mais tarde, então justamente essa questão da contracepção também tem sido buscada para ter a gestação mais tardiamente. Exatamente. E nesse caso, doutora, essas pacientes que utilizam há mais tempo, que vão ter o filho depois, tem diferença também na hora da questão da contracepção? Ela tem que parar antes? Ou também não, ela continua e a hora que parar, ela pode gerar. Exatamente. Isso não interfere com a questão da idade? Não interfere. Só que, assim, é importante avaliar, por exemplo, fazer os exames para ver como que está a questão da ovulação dessa paciente. Porque, assim, existe menopausa precoce. Tem mulheres que entram na menopausa aos 40 anos, existe menopausa nessa idade. Então, tem vários exames que a gente pode fazer, fator antimileriano, por exemplo, para ver a reserva de óvulos dessa paciente. A gente pode investigar tudo isso antes. Tem pacientes que congelam óvulos para poder engravidar depois, que elas têm medo de ter, né, essa falência ovariana precoce. Tem que avaliar. Por isso que o ideal é você engravidar ali naquela fase que você está fértil, que você é jovem, que não tem esse risco de ter uma diminuição dessa reserva ovariana, que não tem risco dessa menopausa precoce. Então, ela tem tanto os benefícios para ela como paciente e futura mãe, quanto para o bebê também, como a doutora comentou sobre essas questões das síndromes e dos riscos, né? Sim, exatamente. Perfeito. E, doutora, falando sobre essa questão de remédios que poderiam interferir ou não, quais são os cuidados que a paciente tem que tomar, então, quando ela vai precisar utilizar alguma dessas medicações? Ela comunica a doutora e aí faz essa combinação? Como que é nesse sentido? Ah, sim, a gente sempre tem que perguntar, né? Porque às vezes o paciente não sabe que isso interfere. Então, na consulta, na anamnese, você pergunta: usa algum medicamento? Qual medicamento? Né? Ah, doutor, eu tomo, mas não lembro. Não, me traga o nome, eu preciso saber antes de te orientar teu método contraceptivo. E a gente orienta, assim, a gente coloca todos os métodos para as pacientes. Eu tenho anel vaginal, eu tenho DIU, eu tenho Implanon, eu tenho tudo isso para te oferecer. Aí vamos avaliar os seus fatores de risco e o que você gostaria. Tem paciente que não consegue tomar comprimido, tem enjoo, morre de náusea, tem dor de estômago. Então, adolescente, ai, doutor, eu esqueço. Meu Deus, não me passa comprimido que eu não vou lembrar. Então, é bem melhor ela usar um método de longa data, os LARCs, do que essa paciente engravidar na adolescência. Sem esse desejo. Por esquecimento, né?
Então, nesse caso também, a paciente sempre em contato para ver o melhor caso, e no caso de precisar de usar uma medicação, tem esse contato e essa conversa com a doutora e avaliar o melhor caso e Exatamente. Exatamente. Doutora, no caso de pacientes que escolhem, então, o método via oral, o anticoncepcional mesmo, esqueci de tomar. O que essa paciente precisa fazer, então? Quais são os procedimentos seguintes? Sim. Até 12 horas após o esquecimento, ela pode tomar, que a eficácia não diminui. Então, se ela toma todo dia às 10 da manhã, hoje eu esqueci, até às 10 da noite ela pode tomar, no outro dia ela toma normal, segue tomando. Passou de 12 horas de esquecimento, aí ela tem que tomar a pílula do dia seguinte. Mas até a pílula do dia seguinte ela fala, mas já tem 2 dias que eu esqueci. Bom, aí não adianta. Aí passou também muito tempo, até 12 horas ela pode tomar um anticoncepcional normal. Passou ali de 12 horas, ela toma a pílula do dia seguinte. Passou de 24 horas, já diminui a eficácia dos dois. Muitas vezes as pacientes perguntam quantas vezes ela pode utilizar uma pílula do dia seguinte e até que faça ou não o efeito. Tem essa estimativa? Então, não é para usar como frequência, né? É usar em caso de situação de emergência mesmo. Porque se ela ficar usando isso frequente, não vai ter uma eficácia como deveria. Certo, então nesse caso... Ela corre o risco de engravidar. Certo, então nesse caso, a paciente pode tomar ainda com 12 horas e ela vai ter, no caso do anticoncepcional, e depois toma a pílula do dia seguinte. Se ela tomar a pílula dentro do prazo de 12 horas do esquecimento, não precisa nem tomar a pílula do dia seguinte. Mas se passou de 12 horas, ela pode tomar a pílula do dia seguinte e continua a cartela da pílula dela normalmente. Então, e também essa questão do horário, se ela tomou 10 da noite e ela tomar às 10 da manhã, não tem problema, a questão da quantidade Não, dentro de 12 horas não. Então tá bom. Certo? Doutora, acho que conseguimos esclarecer algumas dúvidas das pacientes e para o pessoal de casa. Eu agradeço a sua participação no São Lucas 24 Horas e seja sempre bem-vinda. Obrigada, Gabriela, eu que agradeço. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!